Olá, amigos. Vamos à nossa análise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de junho, gravando mais cedo essa análise, agora umas 15h40 aqui, horário de Brasília. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e também toda a parte de análise dentro do canal, onde você vai ter o radar do mercado todos os dias a partir das 10h45, uma live, um espaço para você solicitar suas análises. Também você vai ter análise de fechamento do pregão todo dia após o encerramento do pregão e as análises especiais no mínimo 2 por semana, uma análise mais completa de cada ativo. Para que você possa se inscrever no canal, o processo é muito simples, é gratuito, você é só passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Lembrando que também na parte inferior desse vídeo, se a imagem não estiver aparecendo, você vai ter aí um botão para se inscrever também no canal. E para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas essas recomendações, encerramento, resultado, não importa se tiver 10 stops consecutivos, você vai receber todos os resultados aqui, como eu faço sempre desde 2010, desde agosto de 2010. Todos os registros das minhas operações estão abertos aí publicamente para que você possa acompanhar. Então, você quer receber essas recomendações, as informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos e as carteiras de ações, tem atualização segunda-feira da carteira exponencial, é só você instalar aí o aplicativo DV Invest no seu celular. O aplicativo está disponível para iOS e também para Android. O link de acesso direto ao aplicativo está na descrição aqui desse vídeo. Olhando aqui para a análise de hoje, a gente vai falar sobre o Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, e também vou fazer análise aqui do PTR4, Vale 3, LRN3, Lojas Renner, HPV3, RADL3, Sula 11, SUSB3, MGLU3, BBAS3 e Ciel 3. Então são os ativos que eu vou abordar nesta análise. Primeiramente, Ibovespa vai deixando aqui uma sombra superior, lembrando, está faltando aqui basicamente mais 1 hora e 20 minutos para encerrar o pregão. Estou antecipando porque eu tenho um compromisso agora, daqui a pouco. Então aqui eu não vou conseguir acompanhar o fechamento do pregão. Então nós temos um candle que vai apontando para um candle de reversão, que é a chamada estrela cadente, padrão de reversão dos candles, que a confirmação ocorrerá como? Se na segunda-feira perder a mínima do pregão de hoje, que está nesse momento em 93.838 pontos. Então, de maneira geral, o que nós temos no cenário em termos de Ibovespa? Tendência de alta de médio prazo, uma semana sensacional para o Ibovespa, são 3 semanas consecutivas de forte alta, pegando aqui um processo de valorização que chegou até a máxima ali na faixa de uns 25% de recuperação, para esse fechamento aí na faixa de 22%, e que chega no nível de preço ali, olhando para o patamar aqui para trás, a gente tem essa região de fundo anterior, Ibov fechando para cima dos 90 mil pontos, e essa região de topos anteriores. Enfim, uma faixa de preço, um ponto de preço que pode trazer aqui um processo de entrada de pressão vendedora, entrada de uma correção, e a gente pegando aqui, colocando o Fibonacci nesse movimento aqui de queda, nós temos ali primeiro 61,8%, já vai superando esse patamar, que é um desafio até o fechamento do mês, vai ser um desafio para o Ibovespa, vai permanecer ou não acima desses 92 mil pontos. Mas de maneira geral, o cenário que nós temos é um cenário de tendência de alta de médio prazo e de curto prazo. Isso favorece o quê? Alternativas interessantes de compra de swing trade após o movimento de baixa ou o movimento lateral do preço em diversos ativos, considerando que o Ibov representa aí a média de comportamento do preço. Tem sinal de baixa ainda no Ibovespa? Não. Tem um padrão de reversão desenhando aqui no gráfico diário, mas a confirmação desse padrão de baixa só vem, ou seja, o sinal de baixa só vai vir se perder a mínima desse pregão. E aí, pegando todo o movimento aqui de subida, nós temos aqui esse patamar como um patamar de um movimento inteiro de subida, a retração de 38,2% na casa dos 88.418 pontos junto da média móvel exponencial de 13 períodos. Isso não significa dizer que o Ibovespa vai voltar para esse patamar, mas é um patamar aí para ficar atento em termos de suporte, pode trazer oportunidades na operação em termos de compra de curto prazo, até mesmo de médio prazo. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato, compartilhe com um amigo,
enfim, compartilhe com um amigo que você conheça, que está interessado no mercado ou familiar. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui diariamente. No mini índice nós temos aí um candle também apontando para um candle de reversão, que abriu com gap de alta. G60 foi lá, já gerou uma sinalização de baixa, que é uma estrela cadente também. Quando perde a mínima da estrela cadente, aumenta a probabilidade de baixa. Da alta estrela cadente, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre a estrela cadente, ou Shooting Star. Tem um vídeo de aprendizado sobre esse padrão gráfico. Então girou aqui o movimento para baixo, aumentou a probabilidade de se ter um movimento de queda. O movimento terminou acontecendo. E dentro desse momento aqui, olhando para o G60, a tendência ainda é de alta. Então, assim, se tivermos na próxima semana ainda uma sinalização de fundo ascendente, abriu aqui para cima, gerando fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, vai ficar mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente de fundo ascendente. Por outro lado, o mercado aqui intensifica um pouco para baixo e aí abre o próximo pregão ainda caindo, ou se intensificar aqui para baixo, vindo aqui ainda para esse patamar e abre caindo, topo descendente para baixo dessa região aqui dos 93.895, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Ou se abrir para baixo e ainda tiver aqui assim, topo descendente também no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo da região aqui da média móvel 3 períodos de 60, mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora e ficar atento na zona de suporte aqui por volta dos 93.895 pontos. No dólar, o dia de hoje de queda forte de 3% por enquanto, pode ser que se recupere aí até o fechamento do pregão. Dólar aqui batendo em um patamar de suporte, região desse fundo aqui anterior, com um movimento mais longo para baixo, tendência de baixa de curto prazo, intensidade lá no gráfico semanal, queda na semana aí de 6,89%. Na verdade, colocando aqui a questão do ajuste, nós temos ali queda de 7%, né, no dólar nessa primeira semana, então a queda realmente acentuada, vindo para um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, mas começando a abrir espaço para se ter o quê? Um processo de repique de alta. O primeiro desafio do dólar no repique de alta, no meu modo de ver, está aqui na faixa dos 5,023,5. Segundo ponto de desafio, 5,056 e 5,114. São os pontos de antigo suporte que podem funcionar como resistência para o dólar. No G60, o que nós temos? Uma lateralização. Ficou aqui ainda um pregão de hoje de lado, devido à força que aconteceu isso aqui, ainda vai ficar uma chance maior de poder ter algo ainda mais para baixo. Logo, se abre subindo segunda-feira e gera sinalização para baixo no G60, foco em buscar a operação de venda, ou seja, abriu hoje para baixo, gerando sinalização de queda, a favor da tendência, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora nesse movimento de queda. Da mesma forma, abriu subindo e gerou sinalização de baixa, de topo descendente, abaixo desse nível aqui de fundo anterior, de dois fundos, basicamente dois fundos anteriores, ali na faixa dos 5,023 até o patamar de 5,038,5, então fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora após um sinal de topo. Seria o cenário mais positivo para trabalhar na ponta vendedora no dólar. Por outro lado, abre subindo, se de alguma forma as últimas horas de pregão aqui ganha força para cima e já passa a gerar na segunda-feira sinalizações de alta de fundo ascendente já acima da região aí de pelo menos 5,023, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Se abrir aqui assim nessa região, acima desse patamar aqui, trabalhando com fundo ascendente acima dos 4.972, um pouco mais para se buscar a operação de compra e tentando pegar um movimento de subida até a região da média móvel 3 períodos do dia 60, também desse fundo aqui anterior, que era a região de 5.023 a 5.038,5. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje vai apresentando uma alta de 4,57% dentro de um movimento de alta, também deixando um candle de perda de força em que patamar, olhando para o gráfico semanal, vindo para um fechamento da semana com alta de 10%, perdendo força ao testar um gap de baixa, que é um nível de resistência. Então está no patamar de resistência, local onde pode trazer uma pressão vendedora, uma realização de lucro, enfim. Tem um sinal ainda de baixa? Não tem. Seria que perder a mínima do pregão de hoje, mas enquanto isso não acontecer, ainda tem espaço de poder testar algo mais para cima. Gera compra aqui para mim? Não gera compra para mim. Agora, no decorrer da próxima semana, isso tende a acontecer com vários ativos. Gerou correção aqui no gráfico diário, em vários papéis, bancos principalmente, gerando sinalização de alta na sequência, depois de um movimento de queda ou movimento lateral, traz a chance de arriscar a operação de compra com a melhor relação risco-retorno. Para quem segue posicionado, comprado aqui em PTR4,
Primeira alternativa de posicionamento de stop abaixo dos 22,06, que é a mínima de hoje, se ela permanecer assim. E o segundo ponto seria na região abaixo do início do gap, que é R$ 21,78, ou seja, abaixo dessa região aqui. Ou seja, em R$ 21,77, ponto de stop, para operação de swing trade. Então, lembrando, um gráfico semanal dentro de uma tendência de alta de médio prazo, o ativo batendo em nível importante de preço. Quando eu falo que pode ir um pouquinho mais, pode chegar aqui em outro patamar ali de nível de preço. E lembrem-se, existe a resistência de suporte. Bateu na resistência, vai parar de subir e vai começar a cair? Não necessariamente. Vai depender como chegar lá, e se chegar lá gerar um sinal de baixa, vai aumentando essa probabilidade. Sempre trabalhar com probabilidade. Não que vai bater na resistência, não, já vai cair aqui nesse patamar. Os níveis de preços importantes servem para justamente a gente traçar estratégias, se vou ficar comprado, se eu vou abrir compra aqui nesse nível, se eu vou entrar numa venda nesse patamar. Mas não necessariamente ter uma certeza que vai bater aqui e vai começar a cair. Isso é algo que, pelo menos para mim, é importante na minha condução aí das estratégias e principalmente na questão da gestão de risco. Indo para a Vale 3, nós temos aqui um dia de queda na Vale 3 de 1,65%. A ação se aproximou hoje basicamente da máxima lá antes da crise. Então, lá embaixo voltou forte lá para cima, então, fazendo uma simetria, uma queda que do que caiu aqui, a simetria do preço, que é o que caiu foi refletido aqui do lado de cá, subiu. Então, o papel ganhou bastante força para cima. Essa semana está perdendo força aqui, está subindo ainda 3,17%, mas perdendo um pouco de força nesse momento por conta aí desse retorno no gráfico diário. E esse candle aqui representa um candle também de reversão, chamado de perfuração. Perfuração não, desculpa, Dark Cloud Cover, que é nuvem negra. Perfuração é aqui, é o contrário. É um candle aqui de baixa, aí você tem um candle de alta aqui, é a perfuração. Já que eu falei, então agora eu vou explicar. Perfuração seria isso aqui. Aqui é o contrário, você tem um candle de alta e um candle de baixa, que seria a nuvem negra Dark Cloud Cover, que também tem um padrão, tem um vídeo aqui de aprendizado no canal que você pode assistir. Então, dentro do que está acontecendo, a perda da mínima do pregão de hoje, a partir de segunda-feira, aumentará a probabilidade de se ter uma correção. Não mudou a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, dentro dessa tendência de alta, eu ficaria disposto a buscar a oportunidade de compra mais próximo possível da região do topo anterior e da média móvel exponencial de 3 períodos após fundo ascendente no gráfico diário em cima de Vale 3. Então, no semanal, alta ali de 3,015% dentro da sua tendência de alta, nenhum sinal de baixa ainda, podendo vir a bater nesse patamar antes mesmo de gerar uma correção maior. Então, vai depender justamente aqui desse primeira sinalização para baixo. Quem está comprado perdeu a mínima desse candle, aumenta a chance de saída aí dessa posição comprada no swing trade. Partindo para os próximos ativos aqui dessa análise, LRN3, lojas Renner, bateu hoje no objetivo. Na realidade, ela pulou o objetivo. Isso é bom, né? O segundo objetivo que tinha sido traçado para o papel, na faixa lá dos 46,29, pulou, foi lá em 46,99 para uma saída na abertura do pregão. Chegou a bater em 7,69, então um movimento muito longo para cima, tendência de alta de curto prazo. Essa operação foi encerrada. Essa operação de LRN3 gerou um ganho de 15,43% e isso representou um crescimento de 1,13% do capital total após essa compra no ativo que aconteceu neste ponto aqui, neste candle aqui, quando gerou esse candle de força, aumentando a probabilidade de romper essas resistências. Foi a minha tentativa de pegar um movimento para cima. Terminou dando certo aqui essa operação. Então, operação encerrada. Nos próximos pregões, continuarei avaliando o papel porque saiu de uma região importante de resistência e pode trazer oportunidades no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas. HPV3, Rap Vida, também bateu no objetivo hoje. Ultrapassou bem o objetivo, né? O objetivo ficou ali um pouquinho acima dos R$60, chegou a bater em 61,20, então a operação foi encerrada também. Está dentro do movimento de subida, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, também favorece monitorar para buscar novas oportunidades de compra. O preço ainda pode seguir seu movimento de subida. Para quem segue comprado, o stop pode ficar abaixo, o stop de proteção de lucro pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje, mas foi uma operação que trouxe aqui um ganho de 8,96%, isso representou um crescimento de 1,16%. Nossa, qual a diferença aqui, Dalton? Que aqui deu 15%, representou 1,13% do capital total, e aqui foi 8,96%, representou 1,16%. É só o tamanho do peso, o quanto de capital foi alocado em cada ativo do capital direcionado para
um swing trade. Suponhamos que você direcionou para o swing trade R$100.000 e aqui você colocou 7.000 e aqui você colocou 13.000. Então, se subiu 8,96%, 9% em cima de 13.000, você teve uma representatividade maior sobre o capital total em relação a esse percentual aqui. Indo agora para RADL3, lembrando, neste final de semana tem mais uma live exclusiva comigo para os alunos do curso Invista Melhor usando Análise Técnica. Então, segunda-feira teremos aí, segunda-feira já está encerrada essa nova turma, então já vou deixar até aqui na tela para você sobre a questão do curso. Você vai ter aqui, aprenda a investir melhor usando Análise Técnica. Então, você pode se inscrever até domingo, e se você se inscrever antes, hoje ou no sábado, você vai ter acesso já a essa primeira live exclusiva comigo, ao vivo, para você sanar suas dúvidas. Lembrando, você vai ter acesso durante 1 ano ao curso e mais 1 ano de acesso às lives exclusivas comigo, ou seja, no mínimo 2 por mês. Então você vai poder ter aí todo um processo de aprendizado durante um bom tempo, durante 1 ano, com um complemento com todas as análises que eu faço aqui diariamente, com recomendações dentro do canal DV Invest, ou seja, você vai ter ainda um bônus de 30 dias para você acessar gratuitamente todos os meus serviços dentro do aplicativo DV Invest. Enfim, aproveite aí essa oportunidade, se encerra essa turma no domingo. Tá? Então, voltando para o gráfico, vamos falar aqui de RADL3. Depois do encerramento dessas duas posições de LRN3 e HPV3, Raia Drogasil está aqui apresentando alta de 1,15%. O stop dessa operação será reposicionado aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, a partir do próximo pregão. Ou seja, está aqui brigando para ver se fica aqui acima, 1 candle, 2 candles, 3 candles e nada de fechar acima. Então, se voltar aqui para baixo, o stop já foi reposicionado para cá, mas se voltar aqui para baixo, semana que vem, encerra a posição. Da alta, e se voltar para baixo, ficar aqui assim de lado e gerar um sinal de alta, eu posso voltar para uma compra em cima do papel. Tá? Mas a condução que tende a acontecer é justamente por um stop abaixo do 112,08 a partir, se a mínima de hoje for 112,08 a partir de segunda-feira. Sula 11, seguimos também comprado, o ativo hoje está caindo 0,24%, o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje a partir de segunda. Dalton, pode colocar aqui, como eu entrei nesse candle, estou aguardando aqui mais outro candle, 3 candles pelo menos, e ela está gerando sinal de baixa aqui, perdeu essa mínima aqui, seria a saída dessa posição comprada na Sula 11. Então, a partir de segunda-feira. SUSB3, da mesma forma, está gerando um candle ruim hoje, 4,07% de queda. A gente buscou uma compra aqui que basicamente de uma formação aqui de um pivôzinho de alta, rompeu aqui esse topo, fechou acima das médias, mas está voltando hoje para baixo da média, perdeu a mínima do pregão de hoje, o stop continua aqui, mas perdeu a mínima do pregão de hoje, encerramento dessa posição comprada em cima de SUSB3. MGLU3, recomendei uma compra no pregão de hoje, na superação da máxima desse candle, mas ela não acionou a entrada, não superou os R$ 62,15. Ela tinha que superar esse patamar, oscilar acima desse patamar para gerar a compra, né, para abrir a compra desse papel. Então, em nenhum momento ela chegou a oscilar aqui acima, e como veio para baixo do nível que era o stop, que era um stop até curto, e essa operação, então, essa recomendação foi cancelada, não foi executada. Seguindo, então está aqui até no controle, né, esse controle fica disponível aí para que você possa acompanhar através do meu site, é atualizado uma vez ao final de cada pregão. Então aqui a recomendação cancelada em cima da MGLU3. Seguimos posicionados aqui em cima desses papéis aqui, que eu já comentei, a RADL3, Sula 11 e SUSB3. Depois vamos comentar aqui BBAS3. Só para mencionar que a MGLU3, ela está dentro ainda de uma tendência de alta, que é um processo de correção. Caso ocorra aqui um candle forte de alta na segunda-feira, daria para se buscar ainda compra nesse papel. Se olhar para o gráfico semanal, girou um sinal um pouco mais negativo hoje, nessa semana. Por quê? Porque ela perdeu a mínima do candle que foi responsável por esse rompimento. Um sinal de falso rompimento. Ainda mais se fechar o pregão de hoje abaixo de 59,92. Aumentaria um pouco mais a probabilidade, depois de um longo movimento de subida, de se ter um movimento de baixa. Então, por esse motivo, teria que ter realmente um sinal um pouco mais significativo para entrar numa compra de curto prazo agora em cima de MGLU 3. Banco do Brasil, BBAS3, alta forte de 14,14
14,79% na semana, isso aqui representando toda a semana. No dia de hoje está vindo com um candle forte para baixo, apesar da alta ainda de 2,22%, é um candle de baixa porque a abertura está aqui, o fechamento está aqui, vindo para cá. Mas como o fechamento do pregão anterior foi aqui e o fechamento ainda está aqui acima, então existe uma valorização de um pregão para o outro. Dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Ativo, pegando aí a projeção de alta desse pivô, fazendo a projeção clássica aqui desse pivô, não chegou a bater na projeção clássica ainda desse pivô, que seria lá em cima, lá na faixa dos 39,24, segue dentro do movimento de subida, enfim, dentro do que ela está fazendo, ocorrendo algum movimento, não só em BBDC4, Itube 4, Itaúsa, TSA4, BBDC4, ocorrendo algum movimento contrário a essa subida e não perdendo o último fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra após sinalizações de alta, após um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral do preço. Mas agora eu não vejo pelo menos uma entrada se encaixando dentro da minha metodologia em cima de Banco do Brasil. E para quem está comprado, a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance aí de ter algo mais para baixo e possibilidade de se encerrar uma posição comprada no ativo. Não que vai despencar, só seria um sinal de topo que aumenta a chance de queda ou mesmo de movimento lateral do preço, de ficar aqui enrolada. Pelo fechamento da semana, expectativa de poder ter algo mais para cima aí no curto a médio prazo. Seguindo para Ciel 3. Temos aqui o ativo com uma tendência de alta no gráfico semanal, movimento muito forte. Esse movimento muito forte aumenta a probabilidade de ter, após uma correção, um novo movimento que venha romper essa máxima, que venha testar esses topos anteriores lá na casa dos R$5. Então, esse seria o caminho mais provável. Então, se esse é o caminho mais provável, já abra uma compra aqui. Eu não abro porque eu aguardaria algo mais para baixo. Onde é que eu boto meu stop? Fica mal posicionado, então vou aguardar algo mais. Pode ser que não se encaixe para mim uma compra, mas é um ativo que está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, mas ainda dentro de uma tendência de baixa. Então, uma cautela um pouquinho maior para as entradas. O fato é, pelo mensal, a tendência de baixa no longo prazo, topos e fundos descendentes. Nesse ativo está proporcionando um fundo no gráfico mensal, aumentando a chance de ter algo para cima ou mesmo um lateral, ou seja, um movimento inicialmente quando está contra a tendência, o movimento é contra a tendência, a gente não dá para se esperar muita coisa do movimento, comparando ao que foi o movimento de baixo, comparando ao que foi o movimento de baixo. O que eu quero dizer é, não dá para se esperar muita coisa, falando assim em termos de probabilidade, fala assim, nossa, agora o mais provável é chegar aqui nesse nível. Não daria para dizer isso, apesar de já ter feito uma queda acentuada SL3. O fato que dá para ter o controle, né, avaliar, são as próximas operações. Em termos de curto prazo, se ficar aqui assim, mais para cima e gerar pivô de alta, é uma primeira alternativa. A alternativa que eu menos gostaria, porque ficaria a entrada muito próximo do 5. A que eu mais gostaria seria volta aqui na região da média e gera aqui um fundo ascendente. Logicamente que ela pode gerar entrada e eu não ia fazer a entrada porque posso optar por ativos que estejam mais interessantes do que a CL3. Enfim, vai depender do momento, mas o fato é que objetivamente agora eu não faria uma compra no papel no nível que se encontra se o meu foco é swing trade. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana. Lembre-se do curso Invista Melhor usando Análise Técnica e domingo a gente se encontra na live exclusiva a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço.